O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, uma só fé, uma só igreja. Se nós olharmos os ensinamentos de nosso Senhor, nós veremos que não há dúvida que nosso Senhor Jesus Cristo sempre teve em mente uma única fé e uma única igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando nós dizemos isso e precisamos ser fiéis à palavra de nosso Senhor, nós não dizemos com soberba, com arrogância, como quem tem esta verdade por mérito próprio, mas nós dizemos isso humildemente, repetindo aquilo que nosso Senhor falou. Isto é, Jesus tem apenas uma única igreja. Não existem igrejas de Cristo. Existe uma única igreja, que é a igreja una, santa, católica e apostólica. Esta fé sempre esteve muito claramente presente na igreja, e nós temos na história da igreja duas feridas, duas realidades que atingem, que tocam, que ferem esta verdade claríssima para todo católico. Uma ferida é o cisma do Oriente, que aconteceu por volta do ano 1000, quando, por questões políticas e pecados dos homens da igreja, pecados de todos os lados, quando houve a separação, mas os pecados são dos homens da igreja. A igreja de Cristo, ela é divina, isto é, ela é obra de Deus, logo, ela é santa, ela não tem pecado, ela não tem erro. O erro está presente nas nossas vidas, nos nossos corações. Então precisamos saber diferenciar. Uma coisa são os homens e mulheres, os papas, bispos, padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas. Nós somos pecadores. Outra coisa é a igreja de Cristo. Mas padre, mas nós somos igreja? Sim, nós estamos nesta igreja criada por Cristo, mas ela não se restringe apenas à nossa união. Não é simplesmente uma corporação ou um sindicato, uma união de pessoas. Pois bem, então uma primeira ferida nesta única igreja de Cristo aconteceu por volta do ano 1000, com o cisma do Oriente, quando grande parte, quase todo o Oriente se separa da igreja de Roma, da igreja de Cristo. Uma outra ferida acontece no século XVI, quando Lutero, juntamente com os príncipes alemães e grande parte da Europa Oriental, se separa também da igreja de Cristo, se separa da igreja
de Cristo sediada em Roma. Pois bem, lá onde está o chefe visível da Igreja de Cristo, o Papa. Então nós temos essas duas feridas que abalam essa convicção profundamente católica, profundamente fundada na Sagrada Escritura, profundamente fundada no ensinamento oral chamado tradição, que foi transmitido de geração em geração, e profundamente presente no ensinamento dos santos, isto é, Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem. Ele tem apenas uma igreja neste mundo. Pois bem, diante então destes cismas, destas divisões, voltemos aqui para aquela primeira, lá por volta do ano 1000. Então muitos cristãos do Oriente percebiam, sentiam a angústia diante daquela divisão na igreja, daquele cisma, daquela separação. E em 1596 houve um sínodo em Brest, em que os cristãos daquela região, da Rutênia, eles resolvem voltar para a unidade da Igreja de Cristo. Então parte daqueles cristãos do Oriente, naquele sínodo, em 1500, imagine, mais de 500 anos depois do cisma acontecido lá atrás, por volta do ano 1000. Então eles resolvem voltar para a união com a Igreja de Cristo, com a Igreja de Roma. Mas muitos cristãos eslavos, muitos cristãos ali do Oriente, não seguem este caminho, e muito pelo contrário, começam a perseguir este grupo de cristãos que retornam para a união com a única Igreja de Cristo. Pois bem, é neste período, o sínodo aconteceu em 1596, é neste período que nasce o santo hoje, cuja memória celebramos, São Josafá. Josafá, que nasceu João, é o seu nome de batismo. Ele nasceu em 1580, então quando aconteceu o sínodo, ele tinha 16 anos. Ele nasceu em 1580 de uma família ucraniana ortodoxa. Então sua família era uma família cismática, os seus pais eram cismáticos. Mas nesse movimento de retorno, a sua família vai junto. Então ele, por volta aí dos seus 16 anos, ele retorna à fé católica, à unidade da igreja. E este jovem, ele quer consagrar sua vida a Deus. E ele entra no primeiro mosteiro, no primeiro convento construído a partir deste período de reunificação, de unidade com a igreja de Roma. É o mosteiro, o convento de São Basílio. Então ele se torna monge, e com apenas não, né? Foi a idade com que eu fui ordenado. Tem gente que é ordenado muito mais cedo. Com 29 anos ele é ordenado padre. Mas antes mesmo de ser ordenado padre, com 29 anos, ele já tinha sido superior de vários conventos. Imagine, com menos de 29 anos, ele já tinha sido superior de vários conventos e já tinha recebido o título de arquimandrita, que seria algo mais ou menos parecido com o título de monsenhor, porque as pessoas viam a virtude nele. Era um monge virtuoso, era um monge apostólico, era um homem sábio, um homem dedicado às coisas de Deus. Era um verdadeiro filho da igreja. Com 29 anos então, ele é ordenado padre, e, meus santos, com apenas 37 anos, ele é feito arcebispo de Polóck. Com 37, Polóck era a sede primacial da Rutênia, isto é, era a igreja principal deste movimento
de reunificação com a igreja de Roma. Mas aqui, imagine vocês, nós estamos numa região, no Oriente, em que a grandíssima maioria era separada de Roma, e que via aquele pequeno movimento como um movimento de traidores, que estavam traindo o Oriente e voltando-se para o Ocidente, voltando-se para o Papa. Então eles foram perseguidos, caluniados, igrejas destruídas, porque a grande maioria não era católica, era oriental ortodoxa. Até que, mas ele, depois de bispo, se dedicou ao apostolado, e ele tinha um carisma muito grande, isto é, ele conseguia convencer as almas, ele conseguia, que geralmente quando a gente vai falar sobre religião, as pessoas estão tão armadas, que a inteligência fica obscurecida, de modo que por mais que você dê argumentos que para você são argumentos claríssimos, que deveriam convencer aquela pessoa da verdade, da unicidade da igreja de Cristo, isto é, que só existe uma igreja, quando o seu interlocutor ele está fechado ao diálogo, ele muitas vezes, por causa daquele fechamento, não apenas por falta de capacidade de compreender, mas por causa daquele fechamento, ele não consegue compreender a luz, a clareza daquele ensinamento. Mas São Josafá, devido não apenas à sua inteligência, mas à sua santidade, ele conseguia quebrar essa dureza, ele conseguia ultrapassar essas resistências, e muitas pessoas começavam a aderir, a querer voltar para a unidade de Roma e participar da única igreja de Cristo. Então vocês podem imaginar os ciúmes e rivalidades que existiam, que começaram a existir. O movimento começou a crescer cada vez mais, e ele visitava todas as paróquias da sua diocese. E é claro, chegando àquela paróquia, ele tinha o seu povo próprio, mas ele também tinha aqueles que vinham, eram os curiosos, porque ele já era um homem famoso, conhecido pela sua inteligência e pela sua santidade. Imagine, eram duas igrejas aparentemente iguais, uma fiel a Roma, a sua, da qual ele era bispo, e uma outra igreja com o mesmo rito, com a mesma liturgia, entende? Então eram aparentemente iguais, porque era a mesma liturgia, os mesmos sacramentos, as mesmas devoções, só que uma estava unida à igreja de Cristo, e a outra não. Então é claro que existia, digamos, uma passagem de fiéis que iam porque gostavam daquele bispo, ouviam falar muito daquele bispo, que era um bispo muito santo, por meio do qual até milagres aconteciam. Então, quando ele tinha uma visita pastoral, não só os seus fiéis vinham para ouvi-lo, mas fiéis das igrejas orientais, das igrejas separadas. Pois bem, em uma dessas visitas pastorais, um grupo, quando ele terminou de celebrar a missa, um grupo se reuniu ao redor do bispo e o linchou, cravando-lhe um machado na cabeça. Amarraram, lembremos-nos que os católicos eram em menor quantidade, então a grande maioria era separada, era cismática. Mataram o bispo com uma machadada na cabeça, amarraram o seu corpo ao de um cachorro e o jogaram no mar, e o jogaram no rio. 2 dias depois, o seu corpo foi retomado e hoje se encontra na Basílica de São Pedro para veneração. Então, meus santos, aqui eu joguei apenas um olhar
histórico para que nós vejamos como é cara aos católicos a unidade da fé, a unidade da igreja, de modo que, com todo respeito, mas com toda a verdade, nós não podemos assentir, nós não podemos dizer amém, quando alguém diz assim, né, mas placa de igreja não salva ninguém, né, o que importa é Jesus, né. Um católico, ele não assente, ele não consente com isso, porque se nosso Senhor Jesus Cristo deixou uma igreja aqui na terra, não é indiferente participar da igreja de Cristo e participar da igreja fundada por um homem. Não é a mesma coisa participar da igreja de Deus e de uma comunidade fundada pelos homens. Então nós católicos precisamos ter isso muito claramente. Imagine, pessoas aqui que perderam a vida, porque eles tinham, repito, a mesma liturgia, eles tinham padres, e padres validamente ordenados. Eram padres, até hoje, os padres e os bispos do Oriente são validamente ordenados. Os sacramentos são válidos, mas não é a igreja de Cristo, porque aqueles bispos, num dado momento da história, eles se separaram da igreja de Cristo. Percebe? Eu não estou nem aqui falando dos protestantes, em que os sacramentos não são válidos, e os pastores não são sacerdotes, em que nem sacramento da confissão eles têm. Eu não estou falando aqui dos protestantes, estou falando aqui de um caso ainda mais sério, isto é, os sacramentos deles são válidos, aqueles sacerdotes são validamente ordenados, mas eles não são a igreja de Cristo. E foi exatamente porque São Josafá e muitos que o seguiam nisso criam, que entregaram a própria vida. Porque senão não tem sentido o que nós estamos celebrando. Nós estamos rindo da morte desse mártir, dizendo, você é um bobo, morreu em vão, porque tanto fazia ser católico ou ser oriental. Percebe? A nossa fé celebrada deve indicar e iluminar a nossa fé a ser vivida. Se nós celebramos este mártir, este bispo, que por fidelidade à única igreja de Cristo morreu, nós precisamos também na nossa vida, com muita firmeza, com educação, com caridade, mas com firmeza e clareza, defender esta verdade de fé. Nosso Senhor Jesus Cristo tem uma única igreja, e ela se chama Igreja Católica, cuja sede, principal, primeira, está lá em Roma, com os papas, os 266 papas da história. Então nós estamos unidos a essa história bimilenar. Mas, meus santos, para terminar, eu gostaria também de salientar aqui um segundo ponto. Naquela época, antigamente, as pessoas tinham, e aqui, por mais que o tempo que eu vou dedicar a isso seja menor, isso que eu vou dizer agora é tão importante, se não mais importante, a tudo que eu disse. Antigamente, as pessoas tinham honestidade, pelo menos, de, quando elas discordavam da Igreja Católica, elas a abandonavam. Elas diziam, eu não concordo isso com a Igreja Católica, e viravam as costas para ela, e iam seguir o que quisessem. Isso era errado, mas pelo menos era honesto, isto é, eu não concordo e eu não sigo. Então eram cismáticos, eram hereges, mas pelo menos existia alguma verdade nessa atitude. O problema hoje em dia é que muitas pessoas pensam que na Igreja Católica podem permanecer, mesmo quando selecionam aquilo em que vão crer.
selecionam aquilo em que vão colocar em prática. Então elas pensam que continuam na igreja de Cristo, mas elas dizem: mas eu já ouvi na televisão, e já ouvi muita gente dizendo que não tem problema praticar o aborto, que não tem problema usar pílula anticoncepcional, que não tem problema usar camisinha para evitar filhos, que não tem problema a prática homossexual. Não tem problema, hoje em dia isso não é mais pecado. Eu ouvi que não tem problema uma pessoa divorciada e recasada e que entra na fila da comunhão para comungar. Hoje em dia pode. Não, meu santinho. Nós estamos unidos, lembra que eu falei? Nesta doutrina bimilenar. Nós estamos unidos ao ensinamento de Cristo, que há mais de 2000 anos está presente na Sagrada Escritura, que nos é transmitido na sagrada tradição e interpretado pelo magistério da igreja, presente, digamos, individualmente, nesses 266 papas. Então, não demos ouvidos a quaisquer novidades. Mas eu ouvi isso na televisão. Olha, São Paulo diz, na carta aos Gálatas, uma passagem sempre fortíssima de São Paulo, próprio da sua índole, ele diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8: mesmo que um de nós, ou um anjo descido do céu, vos anunciasse um evangelho diferente deste que vos foi anunciado, que ele seja excomungado, que ele seja anátema. São Paulo tinha passado pela Galácia, tinha pregado o evangelho, e depois os Gálatas começaram a abandonar, porque começaram a ouvir de outros pregadores coisas diferentes, e eles começaram a abandonar. E São Paulo diz: eu estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, não há duas fés, não há duas igrejas, há um só evangelho, uma só fé, uma só igreja. E nós estamos há mais de 2000 anos, e nós pertencemos a esta única fé, a este único evangelho, e a esta única igreja de mais de 2000 anos. E mesmo se um anjo descesse do céu e pregasse um evangelho diferente, olha gente, agora isso pode, que este anjo seja excomungado. É o que São Paulo está dizendo. Continuo, versículo 7: de fato, não há dois evangelhos, há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar a igreja de Cristo, a fé de Cristo, o evangelho de Cristo. Então, meus santos, se antigamente existiam aqueles que abandonavam a igreja e seguiam seus caminhos, hoje, muito pior, existem aqueles que pensam poder permanecer na igreja de Cristo e seguindo os ditames da sua própria inteligência iluminada pelas trevas. Então não sigamos, nós temos 2000 anos, mais de 2000 anos de história. Então nós temos um único evangelho, nós temos uma única fé, assim como temos uma única igreja, que São Josafá, meus santos, que derramou o seu sangue para permanecer nesta única igreja de Cristo, que Ele interceda por nós, que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por nós, que São José, o padroeiro universal da igreja, interceda por nós, para que nós permaneçamos neste único evangelho, nesta única fé, nesta única igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.